Continuando então, continuando aqui, nós temos uma curiosidade bem interessante, tá bom? Veja só, existia até 2011 uma discussão, na verdade uma apresentação sobre a bipolaridade das cautelares. Então as cautelares, elas eram vislumbradas com um caráter bipolar. Não entendi, Robson. Traduzindo de forma objetiva, é como se o juiz, até 2011, ele tivesse somente duas opções. Então, ou o juiz aplicava a cautelar de ordem pessoal, de privação, ou liberdade provisória, liberdade condicional. Então, ele só tinha essas duas opções. De forma resumida, bem objetiva, ou prendia ou liberava, né? Ou prendia ou soltava. Essas eram as duas opções que se falava, que era a bipolaridade das cautelares. Ocorre que em 2011, a Lei 12.403 de 2011 trouxe uma novidade, que foi a possibilidade de outras medidas diversas da prisão. Como você pode acompanhar aí na tela, vamos anotar, vamos fazer uma anotação aí. A Lei 2.403 de 2011, antiga bipolaridade. Veja, após 2011, né, com a referida lei, surgem outras possibilidades de cautelares diversas da privação de liberdade. Aí vê artigo 319 do CPP, tarefinha aí, para ler o artigo 319 do CPP, tá bom? Do Código de Processo Penal. Então, após 2011, com a referida lei, surgem outras possibilidades de cautelares diversas da privação de liberdade. Então, perdendo espaço, a dita bipolaridade das cautelares, tá bom? Beleza, então, volta aqui para mim. Então, a partir de 2011, perde o sentido se falar em bipolaridade das cautelares, porque não são mais duas opções que o magistrado tem, mas sim outras opções diversas da prisão ou da liberdade propriamente dita, tá certo? Muito bem, continuando aí, vamos lá, aprofundando, acompanhe no quadro, olha que questão interessante. Se o juiz não vislumbrar nenhuma medida cautelar nominada, ele pode se valer de medidas cautelares não previstas em lei. Isso pode ser aplicado no processo penal brasileiro, né? Aqui é uma perguntinha, na verdade, faltou aqui. Vamos lá. Muito bem. Aqui a dúvida é, imagine uma situação que o juiz, ele quer aplicar uma medida cautelar que não está descrita no Código de Processo Penal. E aí ele pode fazer isso? Será que o juiz pode aplicar uma medida cautelar que não está nominada, descrita no Código de Processo Penal? Pergunta boa, né? Porque nós temos no 319, que é tarefinha para você ler o 319, é um rol de cautelares, né? Um rol de diversas cautelares que o juiz pode aplicar. Então, se estiver descrito lá e tiver compatibilidade aos requisitos das cautelares, beleza, o juiz vai aplicar. E se não estiver descrito lá, o juiz pode aplicar? Essa é a dúvida. Surgiram correntes, acompanhem comigo aí na tela. Vamos fazer aqui algumas anotações. Primeira corrente, tá? Então, primeira corrente sobre aplicar ou não cautelar que não está prevista, que não está descrita na lei. É possível? A primeira corrente diz que não é possível aplicar medida cautelar não prevista em lei. Qual o fundamento, Robson, dessa corrente? O fundamento dessa aqui é o princípio da legalidade. Realmente esse teclado eu tenho que trocar porque tá parecendo uma máquina de escrever, né? Beleza, mas tudo bem, faz parte aqui, o importante é a gente estar avançando. Até eu trocar esse teclado aqui, eu gosto desse teclado que ele é grande, mas em compensação ele é um pouco barulhentozinho, né? E eu até confesso para vocês que esse teclado eu comprei, e além de ser grande, um dos motivos é porque eu faço muita coisa à noite, nas madrugadas, e aí não me deixa dormir, porque esse barulhinho, tec, eu não consigo dormir. Mas brincadeiras à parte, vamos continuando aí na tela. Então, o princípio da legalidade, o fundamento é o princípio da legalidade, ou seja, se não está descrito na lei, não pode ser aplicado. Então, a primeira corrente diz que não pode aplicar medida cautelar que não esteja prevista em lei. Segunda corrente, olha só, segunda corrente
Segunda corrente diz que sim, é possível aplicar medida cautelar não descrita em lei, desde que, olha só, vamos entender aqui o negócio. A segunda corrente, ela defende que é possível o juiz aplicar uma medida cautelar que não está descrita na lei, desde que haja proporcionalidade, exista proporcionalidade, o juiz mantém a proporcionalidade e a aplicação da cautelar não prevista em lei não seja mais gravosa do que a cautelar abstratamente prevista. Vixe, como é a história aí? Vamos anotar. Desde que a cautelar inominada aplicada não seja mais gravosa do que aquela nominada, ou seja, descrita em lei, e exista proporcionalidade, tá? O fundamento que você tem que anotar, anote aí, o fundamento é a proporcionalidade. Robson, vamos lá, eu não entendi como é que funciona, essa questão aí, deixa eu tirar aqui que eu estava salvando. Eu não entendi como é que funciona essa segunda corrente, tá? Então vamos explicar aqui para você como é que funciona. Vamos dar um exemplo, fica mais fácil. Aí no teu Vadimeco, abre o 319, inciso 1, artigo 319, inciso 1. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1, comparecimento periódico em juízo. No prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então, inciso 1 diz que tem que comparecer onde? Em juízo. Não está falando na delegacia, está falando em juízo. Olha um caso interessante para você entender qual a utilidade do que nós estamos discutindo agora. Imagine essa situação. Vamos imaginar, né, que nós temos, hipoteticamente, vou representar aqui com canetas, um cidadão que está sendo processado, tá, ou acusado de um determinado crime, de uma determinada infração. No caso concreto, o juiz verificou que uma medida preventiva não era possível, não tem os elementos da preventiva. Vamos imaginar também, não tem elementos da temporária, entre outros. E o juiz, né, ele verifica a questão abstrata da cautelar de comparecimento periódico em juízo. Então, todo mês, esse cidadão que está sendo acusado tem que comparecer em juízo. Ir lá na comarca, ir lá na vara, colocar o dedão lá, dizer que continua mantendo as mesmas atividades, etc, e etc, e etc. Ocorre que a comarca hoje é muito comum, né? No Brasil, nós temos nas capitais, nós temos comarcas nos interiores que abastecem vários municípios. Então tem municípios daqui a comarca e um município muito distante da comarca. Então imagine que esse acusado, ele não foi condenado, ele pode inclusive ser inocentado ao final, entende o raciocínio? Então ele reside muito distante da comarca a qual ele está sendo processado. E ele é pobre de marré descer. Então, encaminhá-lo para todo mês comparecer à comarca, pode ser que essa cautelar, a chance dela ser útil, a chance dela ser efetiva é muito pequena. Tende à impossibilidade, ou seja, talvez seja mais fácil ele não conseguir cumprir essa cautelar. Então, no caso concreto, o que o juiz fez? Aqui do lado onde ele morava tinha delegacia, tinha um delegado, etc., investigador, escrivão, pouquinho mais tinha. Então o juiz decidiu que ele deveria comparecer à delegacia todo mês, assinar o nome dele, informar onde é que ele continua morando, as atividades dele, e todo mês o delegado daqui, utilizando lógico a via estatal, encaminhava um relatório para o juiz da comarca, informando que esse acusado compareceu à delegacia segundo a ordem do juiz. Você entendeu? Então vamos lá. A lei diz no 319, inciso 1, que ele tem que comparecer em juízo. O juiz, num caso concreto, encaminhou para ele comparecer à delegacia, devido a esses fatores, muito distante, em busca da efetividade da cautelar. Então encaminhou ele para comparecer à delegacia. O que o MP fez? O MP disse: eu não aceito. Lá no caso concreto, o promotor achou que não era cabível porque isso não era descrito na lei. Ou seja, na lei diz comparecer em juízo, não diz comparecer onde o juiz mandar. Então a delegacia não poderia estar abarcada nessa situação. Olha só.
Se você disser que a primeira corrente, volta na tela comigo, a primeira corrente é que deve ser aplicada, então a decisão do juiz não vai poder ser aplicada, porque essa cautelar descrita na lei no 319 é só comparecer em juízo. E aqui nós temos que comparecer à delegacia. Então não seria possível aplicar essa medida cautelar. Se nós defendermos a segunda corrente, sim, seria possível. Sabe por quê? Porque essa cautelar que não está descrita na lei, vamos lá, ela é mais gravosa, pessoal? Ela é mais gravosa? Volta para mim aqui na tela. Ela é mais gravosa? Não, porque ele deveria sair daqui e comparecer à comarca, bem distante. O juiz determinou para ele comparecer à delegacia, aqui do ladinho onde ele mora. Essa medida que o juiz determinou que não está descrita na lei é mais gravosa? Não é mais gravosa. E detalhe, é proporcional? É proporcional. Então, volta na tela comigo aí, volta na tela. Então, para essa segunda corrente é possível, desde que não seja mais gravosa, e existe a proporcionalidade, você entendeu? Então, o raciocínio é, se o juiz, corta para cá de novo, tá aqui a comarca, o rapaz mora aqui, e o juiz determina para ele comparecer em outra comarca mais distante, aí não, aí outra delegacia mais distante, aí não, ela é mais gravosa. Mas comparecer todo mês na delegacia do município onde ele mesmo mora, onde ele mesmo reside, aí não é mais gravosa e é proporcional. Segundo a segunda corrente, isso sim é possível, tá bom? E aí, Robson, qual a corrente que é dominante? Qual a corrente que é majoritária? Veja, interessante aqui nessa nossa explanação, interessante essa explanação. Depende, acompanha comigo na tela. Na doutrina, a primeira corrente é majoritária, tá bom? Para a doutrina, nós percebemos que a primeira corrente é majoritária. Já na jurisprudência, o STJ, por exemplo, nós verificamos a segunda corrente como prevalecendo, tá bom? Então, meus amigos, de acordo com a doutrina, a primeira corrente, ou seja, não pode ser aplicado cautelar que não esteja descrito na lei. Segundo a jurisprudência dominante, sim pode, desde que haja proporcionalidade, essa cautelar criada e nominada, que não está descrita na lei, não seja mais gravosa do que aquela que abstratamente seria pertinente, tá bom? Beleza, então? Tranquilo? No outro vídeo, né, no próximo vídeo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando dos requisitos das cautelares, tá bom? Inclusive, tem requisito novo conforme o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor com algumas ressalvas, dia 23 de janeiro de 2020. Dica do Mourão para guardar no coração. Nesse momento de crise, nós vamos continuar ajudando e auxiliando no seu desenvolvimento acadêmico e preparação para concurso. Valeu! Fortes abraços, beijo no coração, que Papai do Céu abençoe. Até a próxima!